da última aula o diabo e agora vamos entrar em contato com o 16º arcano, a torre. Também, né, daquele núcleo das cartas que quando saem no jogo, ai meu Deus, socorro, né? Então vamos desmistificar isso, vamos entender. A gente entrou em contato com aquela energia primordial toda. Vamos voltar um pouquinho, só para relembrar. Então assim, houve, né, aquela virada, tô olhando a vida por um outro aspecto, que é a carta do enforcado. Depois que eu saquei o que é interessante, coisas caem por terra e eu percebo que eu não sou mais aquela pessoa que eu era e eu sou alguém novo que eu tenho que descobrir quem eu sou, a carta da morte. Então, morte e vida. E aí vem o quê? Vem alguém um anjo para organizar, para equilibrar, tirar onde tem, né, onde está em excesso, botar onde está esse excesso, botar onde está faltando, equilibrar ali, que a temperança vem arrumar a nossa casa interna e externa, e tudo que a gente começar ali naquele período, né, o pós-morte, né, pós-morte mesmo, mas aí não literal, mas simbólica. Então nesse momento pós-nascimento, na verdade, são pessoas, relacionamentos, ou relacionamento com o trabalho. Os nossos encontros, eles serão encontros duradouros, a temperança, ela fala disso. E como a gente está podendo ali se olhar melhor, a gente tirou aquilo que não tinha mais a ver com a nossa vida e está se conectando com o que tem a ver com a nossa vida, a gente precisa se conectar não só com a luz, mas com a sombra, que a gente viu na carta anterior, que é a carta do diabo. O que acontece? Então a gente está se conectando com a sombra e isso vai acontecendo ao longo da nossa vida, né? Várias e várias vezes. Daqui a pouco a gente se depara com aquilo e a gente precisa sobreviver. Então o que a gente faz? A gente vai criando mecanismos de defesa. Esses mecanismos de defesa, né, eles vêm aí como se fossem muros. A gente vai criando muros e a gente vai se identificando com eles e vai ficando atrás deles. Seja, né, a gente falou de alguns transtornos ou excessos, de uma dificuldade de olhar para a realidade ou de ser tão seduzido pelo bom da vida que vem ali, como o Cazuza dizia, né, o exagerado ali do diabo, mas também tem um torpor no sentido das paixões e na questão dos mecanismos de defesa, que a gente vai ver aqui agora na carta da torre, a gente vai criando barreiras, né? Barreiras para não fazer contato com a gente mesmo. E que a gente não tem que... então olha só, eu vou quebrar todos os seus mecanismos de defesa, eu vou ali... Não, e a gente tem que respeitar e não tem que se culpar por ter construído aquilo, porque durante algum período aquilo foi necessário, foi fundamental para a nossa sobrevivência, para que a gente pudesse passar com o máximo, né, de integridade possível por determinadas situações, tá? Mas, já falei isso em outras aulas também, nós, seres humanos, somos adaptáveis ao bom e ao que não é bom. Aquilo vai fazendo parte da gente, a gente vai começando a dizer assim, né, bate no peito, mas é o meu jeito, eu sou assim, é dessa forma, ou a vida é assim, mas para outras pessoas, mas outras pessoas são outras pessoas, mas para mim não é assim, e isso são as defesas, tá? Então vamos olhar aqui, olha, para a carta da torre. Aqui, né, então aqui tá a torre, em alguns baralhos você vai encontrar, né, a casa de Deus, em outros a torre da destruição, e Deus e a torre e a destruição, tá tudo dominado, tá? Tudo faz parte aqui, não importa o nome, tá falando da lição aqui desse arcano 16. Então, o que acontece? E vamos pensar aqui, nessa carta, qual a imagem aqui no mitológico? A gente está vendo a imagem do Poseidon, né? Então ali, quando a gente viu na carta do eremita o Cronos, que era o pai ali, era um titã, e um pai, né, de Hades, que a gente viu na carta da morte, de Zeus, de Poseidon,
de Deméter, né? De Hera e da Hestia, 6 filhos, só que o único que ele não engoliu, porque a esposa, ela fez uma gambiarra ali, né? E deu uma pedra para ele, e o Zeus, então ele volta e ele liberta esses irmãos, né? Que haviam sido engolidos, e depois que eles vencem essa guerra e que Zeus, né? Se torna ali o deus dominante, então ele divide com os irmãos alguns domínios. Então, assim, o Deus vigente, por que é Zeus? Porque o Zeus, ele fica ali com a terra e com os céus. A gente é muito dominado pela razão, né? Isso ali, eu já falei isso na Carta do Imperador, a visão de águia, né? O cara tá ali no alto da montanha. Então, assim, aqui, olha, na superfície, não de ser superficial, mas aquilo que é visível, que tá ali, o racional, né? Isso tudo é Zeus. Hades ficou com o submundo, né, com aquilo ali inconsciente coletivo, ficou com aquilo que às vezes quando a gente deprime ou quando vai num processo né, de aprofundamento maior ali, que a energia ela vai bem para dentro, então a energia ela está depressiva, não no sentido da depressão patológica, mas no aprofundamento entra para sair, tá? E a parte dos mares ali, né, também do inconsciente, mas dos sentimentos, ficou meio relegado, né? Muito relegado. Então, e isso é do domínio do Poseidon, tá? Dos mares. E aqui nessa carta do tarô mitológico, é o Poseidon que está indo, né? Tá lá com o tridente, tentando evitar que a torre ela se desmorone. Então tá falando dos sentimentos. É uma carta regida por Marte, tá? Que então teria uma regência, né, ali é Marte mesmo, mas Marte ele rege o signo de Áries, né, e na astrologia antiga, astrologia clássica, ele regeria também o signo de Escorpião. Então esse Escorpião aí tá que tá, né, porque na carta do diabo era Capricórnio com Escorpião, e hoje assim Áries com Escorpião, mas vamos pensar no planeta mesmo ali, Marte, tá? E o Marte é aquele planeta mais bélico. E o Poseidon, imagina os sentimentos relegados, quando a gente relega, né? Então, assim, o que os sentimentos falam? Os sentimentos, eles falam às vezes de amargura, é um sentimento, fala do estar apaixonado, fala de um amor, aquela maré mais tranquila, aquele mar mais tranquilo, é o sentimento tranquilo, mas às vezes a maré muda e aí, né, assim, vem... né, aquele aguaceiro, aquela ressaca arrebentando tudo, leva a calçada, derruba a casa, faz tudo. Então o Poseidon tinha isso, né? Tinha uns rompantes e que isso acontece dentro da gente. É interessante ver a mitologia aí atravessando a gente, né? Mais do que a gente imagina, até hoje. Então essa torre, ela falaria do quê? Eu fui construindo ao longo da vida mecanismos de defesa, tá? E quando eu olhei, nossa, tinha um castelo e eu vivo ali tão maravilhosamente bem, olha que maravilha. Tem uma coroa na minha cabeça, né? E daqui a pouco, onde é que entra essa história de casa de Deus, né? A torre da destruição, porque alguém caindo, a torre rachada, pessoas caindo da torre, isso aí eu consigo entender, mas onde é que tem Deus ali? Olha que interessante. Então, nesse processo que a gente vem vindo aí, desde o louco, mas se intensificou aí na carta da morte, que eu detalhei para vocês, a gente encontra o diabo, tá? E o diabo ele vem, né, trazendo as verdades, talvez não tanta beleza, mas ele vem trazendo as verdades, ele vem trazendo a nossa humanidade, que estava ali, né, enterrado nas sombras. E aí, deuses, né, o universo, como é muito benevolente, eu criei aquela torre, aquela edificação que eu tô ali dentro, reinando, né, segura, super segura, e achando que eu tô bem na fita pra caramba, que nada pode me atingir aqui dentro dessa estrutura. Só que a sabedoria aí do universo, né, de Deus, dos deuses, vem e fala assim, ó, você pode mais, né, você pode mais. E aí lança um raio, pá, e né, aquilo atinge a torre. Num primeiro momento, quando aquilo acontece com a gente, nossa, mas por que aconteceu comigo, logo comigo? Eu estava num período tão tranquilo, né? E de repente, o que isso aconteceu? Vem aquela notícia
drástica, uma catástrofe, uma tragédia ou alguma coisa assim que me balança. E esse raio, né, a gente se dá tanta importância, aconteceu comigo. Não, esse raio ele atinge a torre. Eu habito essa torre. O raio não é para me matar, tanto é que ele não me mata, né? Então o raio vem, atinge a torre ela desaba, né? E aí você, né, vê aquela estrutura toda, a tua casa desabando, a casa caiu, literalmente, né? E aí você primeiro fica ali desmaiado, depois você acorda e você tá ali embaixo de escombros e primeiro morri, não, tô vivo. Então preciso sair daqui, vai vendo. Aí depois você vê que você tá vivo, nossa, mas eu perdi tudo, perdi a minha casa. Perdi a minha casa, mas o que acontecia com essa casa? Outro exemplo, né? Aqui no Rio de Janeiro, um dos bairros que o metro quadrado é mais caro, assim, é Ipanema, e Ipanema tem uma orla, e a rua da orla é a Avenida Vieira Soto. Então vamos imaginar que você herdou uma casa, tá? Assim, do seu tataravô na Vieira Soto, ó, se deu bem, tá? Um vistão, metro quadrado caro, mas você tem uma condição. Você não pode mexer em um prego da parede. Você tem que deixar aquilo exatamente como era, tá? Você vai morar ali, mas... Então, assim, é uma casa que é sua, mas ela é sua, de fato. Ela não é sua, porque você não pode mexer em nada. Então, assim, mas se cair um raio, né? Aí é uma intervenção divina. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu cumpri aqui com o meu contrato, não tirei um prego. Mas se cai um raio, tem uma catástrofe natural, e desaba aquilo, o que acontece? Eu não tenho mais aquela quinquilharia, mas o terreno, ele é meu. E é isso que acontece na carta da torre, tá? Os mecanismos de defesa, eles são atingidos, porque na verdade a gente não precisa mais daquilo. E quando a gente cai, o chão da torre, ele é de ouro, né? Então a gente cai tudo que é desnecessário e fica aquilo que é o primordial pra gente. Esse diabão já vem trazendo, né, essas mudanças e a gente olha para aquilo. Muito dos vícios do diabo tem a ver com esse mecanismo de defesa, né, com aquilo que rouba a gente, rouba a nossa energia, que a gente permite que roube, né, e até gosta, para não ter o trabalho de ter que olhar para aquilo que é o primordial. Mas quando a gente consegue olhar, a gente tem medo de olhar, mas quando olha, vem aquele pensamento, por que eu demorei tanto tempo? Por que eu não deixei cair? Né? Assim, aquele trabalho que você está de saco cheio, mas que você é mandado embora, a primeira coisa, você não está mais aqui. Você abre um sorriso, aquele ato falho, e aí depois começa, mas o meu aluguel, as minhas contas, não sei o quê, como é que... Mas a primeira, que é o ouro, é o chão, a primeira coisa foi a felicidade, tá? E aquilo é o primordial, aquilo é o certo. Aquele relacionamento horroroso, péssimo, que só te traz migalha, né? Tem uma partezinha de uma música do Zé Cabaleiro que eu gosto bastante, que é assim: veja os pombos no asfalto, eles podem voar alto, mas insistem em catar as migalhas do chão, né? Então, assim, às vezes tem aquilo, a gente vai, fulano deu tiro de misericórdia, conheceu uma Beltrana que se apaixonou, né? Em uma semana ele estava namorando com você, essa coisa de namoro não dá, porque ele saiu de uma relação, você está há 3 anos tentando que ele namore com você e nada, em uma semana ele conheceu a pessoa da vida dele, acabou, você está livre, tá? Então a torre ela fala disso, né? Enquanto na carta da morte houve uma mudança interna, que você vai pedir a demissão, que você vai terminar com essa, né, com esse cara aí que não era muito legal para você, e tem outras pessoas que vão ser legais, ou ficar sozinho vai ser legal também, precisa desse aprendizado. Enquanto na carta da morte você teve isso, o que na carta da morte você não conseguiu fazer, você teve a chance, não conseguiu, e ficou mais preso ainda dentro dessa edificação que é a torre, agora falaram lá em cima, olha só, pode parar, ou em cima ou embaixo, né? Pode parar com essa palhaçada, eu vou mandar um raio, que raio vem de cima e vem de baixo também, e vamos destruir isso aí e acabou. Não tem mais desculpas, hein? E aí caiu, o que acontece? Então eu não tenho mais aquela quinquilharia do meu tataravô, que tinha um gosto péssimo já para a época dele, imagina agora, mas eu tenho esse terreno na Vieira Solto.
e quando eu olho eu não tenho mais um teto e aquilo me dá medo. Então o que que eu tenho? Não tenho mais aquele teto, mas eu tenho um céu cheio de estrelas. Posso fazer contato através dessa quebra, dessa ruptura dessas estruturas que eram vigentes até então, mas que não tinham nada a ver comigo. Eu posso me deparar com a estrela que vai me guiar, com o meu norte, ok? Essa é a beleza. A carta da Torre, ela é maravilhosa. Então vamos ver como é que ela se configura na mandala? Vamos lá? Vamos ver então a carta da Torre na mandala. A Torre, nessa posição central, ela vem trazer, né? Ela traz, talvez não evidente ainda para a pessoa aqui fora, mas dentro essa transformação ela já está acontecendo. Dentro algumas coisas, então às vezes uma sensação de, né, até uma insatisfação, tem alguma coisa que às vezes vem que traz um mal-estar, alguma coisa ali estranha, que vem dando pistas que não está muito bacana, que algo não está legal. Por quê? Porque está tendo, né, uma mudança interna, está tendo essa carta, eu sempre gosto de dar uma palavra, uma frase e tal, é a carta da quebra de paradigmas. Então a gente pode quebrar aqui padrões hereditários, a gente está quebrando algumas crenças, né, que a gente, e mecanismos de defesa também que a gente foi construindo, que a gente precisou daquilo e que depois ficou complicado, sei lá, foi muito pro inconsciente, foi muito para a sombra, esse lugar de outra possibilidade. É isso então que tem aqui, é isso aí e acabou, tá? Então, aqui na posição central, ela está instaurando, se ela tiver nessa primeira mandala, pegando o passado, se estiver pegando aquela primeira mandala mesmo, de uma vida inteira, é uma pessoa que vai se transformar bastante, que provavelmente em algum momento ela vai ver, isso não significa se dar bem ou se dar mal, pode até ser que ela comece se dando muito mal com a família e depois ela vá transformando, porque a família não é mais um impedimento dela poder vir a ser quem ela realmente é. Então ela tem um olhar bacana, de amor e tal, mas percebendo que ela né, tem atributos ali diferentes e que na verdade talvez todos tenham, mas ela conseguiu se permitir sair daquele labirinto, tá? Então, mas no começo da vida fala de muitas mudanças e a Torre, né, a gente vê Marte, ele fala daquele lado mais bélico. Então quando a gente vê que tem medo da carta da Torre, o resultado final ele é positivo. As coisas acontecem de uma forma assim mais impactante, porque a gente viu, né, ali, às vezes acontece impactante porque é dessa forma e a vida é assim, a vida não vai poupar, ou às vezes porque assim, também era para ter acontecido antes, era para ter já, né, rompido, feito algo antes, e aí por algum pudor, por medo, sei lá, por uma série de motivos não conseguiu, e aí vem a vida e coloca, olha só, não tem como você não enxergar mais, né? O diabo, não tem como não olhar, o Pan vai chegar ali, vai te capturar, ou você vai adoecer, ou você vai começar a tua vida a estar numa energia muito estranha, ou então, olha só, você vai ter que mudar, tá? Então a Torre, ela fala dessa reforma interna aqui, quando ela sai na 13ª posição, já acontecendo, para uma pessoa que viveu aí durante muito tempo nessa regência, pode até falar de perdas, mas assim, ia perder o que teria que perder para ela ser o que ela tem que ser, tá? E não uma pessoa revoltada, mas uma pessoa que assim vai entendendo que tudo na vida muda, vai entendendo da impermanência da vida, vai aceitando isso e vai indo no fluxo da vida, que é o que a gente pode fazer, né? Porque é assim para todo mundo. A Torre aqui fora, na posição 1, como é que essa pessoa está sendo vista ou está se percebendo? Diferente, né? Sabe quando, nossa, você está tão diferente? Às vezes a gente não sabe explicar, às vezes foi um cabelo que está diferente, a pessoa está diferente, tá? Então energeticamente está diferente, ela está diferente, pode ser que tenha tido um fato específico ali, até catastrófico, ou às vezes não. Os dois exemplos que eu dei, né, perder ali, acabou um relacionamento, você descobriu uma traição,
Então, assim, a traição sempre aconteceu, você só descobriu, né? Isso é interessante, assim. E também, voltando, tem vários tipos de traição. Traição não é só uma pessoa ficar com outra pessoa além de você. Traição de você com você próprio também, né? De expectativas aí que não eram reais a respeito do outro, de você próprio, da própria relação. Né? Um emprego que não era legal. Então, assim, eu tenho pudor, mas como é que vai ser? Né? Assim, fulano não me dá aumento, não me valoriza, mas é porque não pode, né? Assim, como é que eu vou ficar ali? E de repente você ficou desempregado, você vai correr atrás, descobre até uma nova profissão, alguma coisa que você se realizou, mas só porque você teve que correr atrás, que você não tinha mais aquele lugar seguro, mas que assim, ele não te dava segurança, ele te segurava, né, para você caminhar. Então aqui fora fala disso, né, da pessoa, a torre, ela tanto é a torre da destruição, porque está destruindo aquilo que precisa ser destruído, mas ela também, geralmente ela fica um tempo, vocês podem ver, vocês vão de repente colocar numa mandala, dependendo da posição que ela sai, é uma daquelas posições mais importantes, né? Então 13ª, nona posição, pode ser a 11ª também, da pessoa ter que entender, às vezes fica naquele lamento e não consegue entender a função daquela quebra e vai ter que entender, e vai só perdendo, entre aspas, coisas, até ela ter a oportunidade de parar de se lamentar. Tem gente que não para nunca, né? Mas, enfim, aí volte 10 casas, vá até o enforcado novamente, né? E aprenda aquela lição. Ou na 12ª posição, que é o presente que o universo te dá. Então, quando a gente chega àquela conclusão, nossa, a melhor coisa que poderia ter me acontecido, levei um baque, mas foi a melhor coisa. E aqui na primeira, que é aparente, mas às vezes ela é só aparente e ela não é real também, né? Dentro tem algo assim bem rígido e a mudança ela não está realmente acontecendo. Mas nessas posições, a gente pode ver que assim, existe a destruição e existe a construção. Então, né, quando hoje eu estou falando então de imóveis, né, já falamos da Vieira Solto, a gente pode estar em qualquer outro lugar, mas a gente adquiriu um imóvel. Aí assim, olha que bacana, esse espaço é maravilhoso, mas essa parede eu acho que ela não teria a ver aqui, ou eu trocaria isso. A gente vai botar aquilo com a nossa cara nova, é a nossa casa nova e a gente quer com a nossa cara ou a nossa cara nova. Então assim, a gente tem que destruir aquilo para a gente construir aquilo. Então entra num período ainda, né, de desconstrução para construção. E essa carta, isso eu vou falar quando a gente chegar mais nos relacionamentos, mas vamos falar como um todo, às vezes de trabalho, de tudo, tá assim, pô, mas não tá pintando, ou assim, tá pintando coisa que não tá ficando tanto, né, como ali na temperança. O que que é? Se eu ainda tô me remodelando, né, se eu ainda estou botando abaixo e ainda estou subindo, e se eu sou essa casa, essa é o retrato da minha casa psíquica, eu já estou habitável para me demorar? Não, tá? Então não se assuste, porque assim ainda tá caindo, né? Ainda tá, e às vezes tem questões em série, às vezes assim, termina um relacionamento, você é mandado embora, falece alguém da família, parece que assim é tudo junto e assim dá um medo da vida, cara, o que vai acontecer agora? Eu vou sair, vou ser atropelado? E não, né? É aquilo que de repente foi, e será que não foi melhor ser de uma vez só, mesmo que muito impactante, mas assim, você vai se refazer também de tudo uma vez só, e aí você vai seguir a partir daquele novo formato que se, né, o que seriam tragédias ali, né, que a gente não estava esperando, pelo menos para aquele momento, não estávamos preparados. Se aquilo não tivesse acontecido de cara, será que já dava para fazer essa mudança total que você está fazendo com tudo isso sendo acontecido? Não daria também, tá? Então, às vezes, a torre ela sai num primeiro jogo e aí ela sai para o jogo dos próximos 6 meses porque começou essa mudança e essa mudança ela está continuando até o momento onde daqui a pouco vá, tá? Mas não se assuste, a torre é muito legal. Eu adoro quando sai para mim. A torre no financeiro, casa 2, não é muito legal, tá? Então, o que ela está falando? Pode estar falando de perda financeira, né? De uma quebra, ela sempre fala de quebra, tá? Então, assim, não necessariamente quebrar completamente, mas tem perda financeira
e coisas em casa. Ah, esse sofá, ele tava, a mola tá ruim, tá não sei o quê, mas eu tô sem dinheiro. Acontece alguma coisa, inunda a sua casa, tem alguma coisa e acabou, o sofá fica inutilizado, aquele liquidificador velho acabou, são coisas assim que você tem que jogar fora, não tem mais como dar um jeitinho ali, acabou, se livra ou fica sem ou compra um novo. A Torre ela fala muito disso, tá? O tempo inteiro, tem que vir o que você precisa do novo e chega de procrastinação e dá o seu jeito, falaria disso. Na terceira posição, então a Torre ela vem, né, falar para a gente achar alguém ou com essas características de uma pessoa que está se transformando, que houve uma mudança ou que houve algo impactante, que assim, nossa, você vai fazer algo com essa pessoa nos próximos 6 meses, ou com alguém ali, né, da sua família, do signo de Áries ou de Escorpião, tá? E provavelmente pode ser aqui uma ruptura também nessa relação, ou pode ser uma mudança, né? Uma transformação aí nessa relação, ou um parando o outro num processo do outro de transformação. Tá? Então você vai ter um amparo daquela pessoa nesse teu processo de transformação. A Torre em casa. Então a Torre em casa ela pode literalmente estar falando de obras em casa, tá? Ou de assim, tem que mudar, né? Ou tem muita briga dentro de casa também, tem alguma coisa que a gente precisa reestruturar a dinâmica dessa casa. Talvez ali não seja mais o seu lugar, como é que funciona, tá? A Torre nos relacionamentos, a Torre ela fala um pouco, às vezes, da sensação, ela traz a sensação de que puxaram o meu tapete, né? Então vamos pensar, a Torre na casa 5. Nossa, eu sofri uma decepção, puxaram o meu tapete, eu tô destruidinha, assim, e será que eu tô pronta ainda para uma relação? Será que tá? Dá o seu tempo, se você sente que tá muito vulnerável, então assim, vai devagar, né? Esteja ali, mas é uma reforma, é algo interessante, poder ver, assim, tô cansada, porque eu tô batendo cabeça direto. Onde está o teu erro? O que você está insistindo em fazer da mesma forma? O que precisa ser mudado, tá? A Torre, ela também fala às vezes de algo diferente que surge. Uma pessoa com outro padrão. Então eu tinha um padrão e agora mudei esse padrão, saí desse padrão. Olha que coisa boa também, né? E aí eu preciso me remodelar e aprender a usar dessa forma. Então se eu fazer um charme, né? O diabo ciumão, né? Se eu fazer um charme, você não vai, e a pessoa nem tchum pra você, problema seu, né? Cara, eu vou ter que ficar esperta, essa pessoa é bacana, né? Ela não alimenta o meu sintoma e é uma pessoa que eu tenho muito a perder se eu perder. Então deixa eu ficar esperta aqui. E isso vai fazendo você melhorar ali naquela relação, melhorar como ser humano, tem que ver. E às vezes pode chegar alguém que também tenta te desfragmentar, tenta te destruir, né? Você fica ali se sentindo meio em pedaços, e aí não é legal também. Então assim, perceber isso, perceber o conjunto das cartas do jogo e, né, a gente consegue assimilar algumas coisas. Aqui, a Torre na 7, a 7 e a 5, ela sempre parece muito. A 5 com o que está acontecendo com a gente e a 7 com o que o outro está percebendo. Então o outro ele pode ter se decepcionado com você, então assim, né? Frase musical, Maísa, meu mundo caiu, tá? Então, né, aquele momento, meu mundo caiu com você, que decepção, e precisa de uma nova configuração, ou vem de uma ressaca aí, de uma relação antiga, ou vem num processo de transformação, talvez de uma reforma interna também, que às vezes assim, mas a pessoa não quis me encontrar, deixa, porque às vezes é melhor não encontrar nesse momento, a pessoa ela está se reconstruindo, e daqui a pouco vem refeita também, tá? Mas, né, na relação, nem tudo é tão ali dramático, pode ser um dramático, mas assim com uma ênfase, que a gente gosta, né? Fala da paixão, fala dos riscos, quando sai da paixão fala que nunca mais vai se apaixonar, mas se sai num jogo, tô vendo uma paixão, todo mundo adora sair feliz da casa da taróloga, né?
Mas assim, a carta da torre, ela pode falar também, tem um tarô bem grande, ele nem existe mais, mas talvez tenha, né, em algum sebo, que se chama o tarô do amor. Então são os 22 arcanos só para jogos amorosos. As cartas são desse tamanho, é bem interessante. E na carta da torre fala assim, de alguém, de você sendo atingido por um relacionamento como um raio, né? Então assim, você tá andando, daqui a pouco, pá, né? Aquele, né? Outro Lulu Santos quis evitar seus olhos, mas não pude reagir, né? Então, fala disso, né? Daquela coisa quando um certo alguém desperta o sentimento, tá? Então, né? Fala disso. Sexualmente é uma carta intensa, imagina, né? Quebra a cama, quebra tudo, quebra a pia, a escada, tá? Vai quebrando e é maravilhoso. E aqui fala da quebra, né? Agora parando a brincadeira, fala da quebra de paradigma num relacionamento, assim. Então, desde o momento que você tá no jogo de uma pessoa, mas tá na casa 8, que aí tá falando dos dois um pouco, né? Quando você muda, você vai atraindo alguém que tá nesse processo de mudança também. Ou, se for, né, a gente resiste ali e não quer sair dessa torre, não quer sair até dos escombros, a torre já caiu, já está na tua cara, é evidente, mas você quer ficar ali nos escombros. Então é assim, é uma relação bélica, será uma relação que pode até parar em agressão física, pode até, né, uma agressão, uma relação que fere, tá? Mas a torre não precisa ser assim. Isso é um extremo bem negativo dela. No sentido de não aceitar que precisa mudar, né? Que precisa ser diferente. A torre, então, como eu falei lá no comecinho, dos mares, do Poseidon, dos sentimentos, na posição 9, que é da espiritualidade, ela fala de um contato com os sentimentos, né? Então, assim, sentiu aquilo, os sentimentos eles servem pra gente como uma anteninha para a gente perceber, pô, aquilo me irritou, aquilo me encantou, não sei o que lá, e vamos se demorar, né, um pouquinho ali, por que que isso me encantou, por que que isso me irritou, ou para que que isso me irritou, qual a função disso, ou tem alguma coisa que não está curada lá de trás que eu preciso também tirar aí esse bloco, né, esse tijolinho dessa edificação que eu construí, eu preciso me livrar disso, que isso está impedindo a minha passagem. Então fala disso. É uma carta que ela tem a ver com o inconsciente, então é um momento onde pode ser que você tenha sonhos, que as situações venham até você, né, que esses mares eles tragam algumas novidades ou algumas coisas antigas que estavam adormecidas, então aquela garrafinha, né, que vem ali perdida com uma mensagem dentro da garrafa. Então a carta da torre ela fala disso. E assim, inevitavelmente aqui a mudança em você, ela já foi notada, não tem como, tá? E aí você precisa ver, né, naqueles cacos todos, qual a figura que você vai fazer, qual o mosaico que você vai fazer bonito daqueles cacos, né? Vai virar uma obra justamente porque tudo aquilo aconteceu, porque você teve essa vivência ali, será o momento da estrutura da montagem mais bonita, tá? No trabalho, pode ser que você seja mandado embora, né? Aquela simples assim, né? Pronto, falei, tá? Mas você sempre vai perceber na carta da torre que aquilo não fechava redondo, que aquilo não era, tá? De algum modo, saindo aqui, pode ser que a empresa esteja passando por uma reformulação, né? Então seja uma reformulação e aí você tem que se adaptar a uma fusão de uma empresa nova que está chegando também, e aí pode ser uma reforma, pode ser uma quebra total. Então você precisa ver, ou você pode perceber que aquela profissão já não te dá um brilho mais no olhar ali, né? E agora que você encontrou o diabo, você sabe que você é uma pessoa apaixonada, então você precisa de alguma coisa que te realize, né? E aí precisa ter um olhar maior para isso. Nos inimigos ocultos, o drama da torre é quando acontece algo que é tão bonito, só que a gente para no medo, não aceita o fluxo da vida e fica ali a angústia, a não aceitação e aquela sofrência, ela estaria muito na carta do enforcado.
Aqui o sentimento é de raiva, né? Eu fico com raiva do mundo. Por que isso aconteceu? Tá vendo como tudo dá errado? Tá vendo? E é uma posição ali, uma carta que é regida por Marte. Então vamos pegar aí, né? Falam que o escorpião, o signo do escorpião, são os rancorosos, né? Eu conheço pessoas maravilhosas de escorpião, não sei se são tão rancorosos, mas vamos pegar. Aqui teria o rancor do escorpião com a questão do Marte regendo Áries, né? A questão do ariano, muito infantil, da infantilidade, de ser vítima do mundo. Então, ao invés assim, cara, cresce, vamos lá, né? Aquilo não alimenta o sintoma, não, vamos embora. O que você tira disso? E ao invés de ficar se lamentando, põe energia e vai à luta. Mas aqui tem aquela não aceitação, isso dá um desgaste, isso dá uma amargura, uma raiva, né? Ali fora e dentro também. A pessoa fica contaminada, ou seja, quebram as defesas que ela estava se segurando ali, né? No emprego que não tinha a ver, reclamando do chefe, do namorado, sei lá o quê, e agora ela reclama daquele acontecimento, ou seja, ela só mudou o bloco das defesas dela, ou seja, nada mudou, né? Aí tem muito sofrimento. E o presente que o universo dá aqui na carta da Torre é uma carta que está na cara, né? Eu acho que eu estou dando essa aula, que eu amo essa carta, tá? Quando ela sai eu fico muito feliz. Nem sempre foi assim, né? Talvez assim, nos meus primeiros 5 anos jogando tarô, talvez eu tivesse medo, mas hoje eu gosto muito, assim, super aberta a mudanças e não gosto de nada no meu caminho me impedindo, então quero mais é que caia mesmo. E aqui, nesse presente que o universo te dá, vem falando disso, né? Das transformações, de você podendo tirar aí peso da sua mochila, coisas que você não vai precisar mais, podendo caminhar sem olhar para trás, rumo ao novo, né? Rumo ali ao que aquela estrelinha no céu tá te mostrando, ok? Espero que tenham gostado da torre. Deixa tudo cair.